Olá, amigas e amigos. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor. E hoje vamos falar sobre as mudanças que a reforma trabalhista trouxe nas negociações coletivas entre patrões e empregados, negociações com a participação do sindicato e sem a participação do sindicato. E esse assunto muito importante será discutido conosco pelo doutor Gustavo Santos. Vem com a gente. Olá, doutor Gustavo, como é que vai? Tudo bem? Olá, bom dia, doutor José. Obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente ter mais uma conversa aí. Então, o doutor Gustavo já esteve conosco anteriormente, né, falando da pejotização e a precarização das relações de emprego, né? E ele é advogado especialista em direito do trabalho, especialmente com foco no direito do trabalho assim coletivo, né, nas negociações, nas convenções e assim por diante. E hoje nós vamos falar assim sobre o que a reforma trabalhista trouxe assim o que ela mudou, né, nesse contexto do que é negociado e como é negociado, né? Doutor, quais foram assim as principais mudanças trazidas pela reforma e delas quais que se firmaram e se houve assim alguma que foi derrubada pelas cortes trabalhistas? Sim. Bom, primeiro ponto, é importante a gente observar que quando a gente fala de direito coletivo, a CLT ela tem dois artigos principais. Ela tem o 611-A e o 611-B. O 611-A dispõe sobre tudo aquilo que pode ser negociado numa convenção coletiva. De outra forma, o 611-B, ele diz tudo o que não pode ser disposto numa convenção coletiva. Basicamente, em apertada síntese, para você que está acompanhando, o 611-B ele tem um rol muito extenso, mas para você entender, você não pode dispor de direitos indisponíveis. Então, o trabalhador numa convenção coletiva, ele tem que obter benefícios, ele não pode ter direitos retirados ali. Então, ele não pode ter o salário dele reduzido, ele não pode, enfim, ele não pode ter direitos contra ele, né? Então, é basicamente isso. O que a reforma ela trouxe de mais importante quando a gente fala de direitos coletivos? Hoje, o sindicato, propriamente dito, ele não precisa mais estar presente em todos os atos que a empresa for praticar com o empregado. Então, hoje a empresa ela tem muito mais liberdade, a gente vê isso lá no artigo 59, a gente vê isso no artigo 444, que ela tem mais discricionariedade para negociar com o empregado pessoalmente. Então, ela pode fazer um acordo individual. Nem todos os acordos individuais se sobressaem ao acordo coletivo. A empresa ainda tem que observar a CCT. E aí, o que eu acho interessante, voltando para a reforma trabalhista, é que a reforma ela trouxe a figura do empregado hipersuficiente. Quem é o empregado hipersuficiente? É aquela pessoa que detém curso superior e percebe salário 2 vezes maior que o teto da Previdência. Esse é o hipersuficiente. O teto da Previdência hoje seria de que valor? 14 mil alguma coisinha. Então seria um supergerente, né? É um salário legal. Um diretor. Isso. É um salário legal e essa pessoa não é só salário. Essa pessoa tem que ter, mais uma vez, curso superior. Por exemplo, né? Hoje eu não sei dizer, mas na época a gente falava que o Neymar, por exemplo, o jogador de futebol Neymar, ele não pode ser considerado um hipersuficiente. Em que pese o salário dele, ele seja milionário, se ele não tiver o curso superior, ele não pode. A empresa simplesmente não pode, o time de futebol dele não pode chegar e fazer um acordo individual com ele. Que essa hipersuficiência seria, assim, também um nível de conhecimento, né? Que a pessoa não vai alegar ignorância, não sabia disso, que o empregado comum, às vezes ele não pega a CLT para ficar lendo quando começa a trabalhar, né? Exatamente. Mas um diretor, um gestor, assim, ele até pela função dele, ele até tem uma certa obrigação de conhecer, né? Perfeito. E é aí que é o legal. Por que eu falei dessa figura do hipersuficiente? Porque para o hipersuficiente, ele é uma exceção da lei, para o hipersuficiente vale o acordo individual, independentemente se houver um coletivo que seja mais vantajoso. E aí tem discussões jurisprudenciais sobre isso,
Mas, via de regra, os tribunais entendem que quando se trata de um hipersuficiente nessas características que a gente mencionou, o acordo individual é que vai prevalecer. E isso é importante da gente Isso é uma deixar claro. novidade, né? Veio com a reforma. É uma novidade. E ela conseguiu se estabilizar, essa norma? Está bem pacífico agora no tribunal. Né? Mas, mais uma vez, ele é uma exceção à regra. Para outros empregados, para empregados comuns, o acordo individual, ele pode ser mais vantajoso, ele pode prevalecer em detrimento de uma convenção coletiva, mas ele tem que ser mais vantajoso. De outra forma, o acordo individual, ele não tem validade se você tiver norma coletiva mais vantajosa. E aí prevalece aquele princípio que a gente já conhece, que é o princípio protetivo, e o indúbio pró-operário. Então, se a gente tem um indúbio pró-operário, a norma mais vantajosa que prevalece para o empregado aí. Por exemplo, no caso de banco de horas, né? Os bancos de horas, que é aqueles acordos de compensação, né? Que todo mundo já deve conhecer. A pessoa, em vez de receber a hora extra, ela compensa com o dia que ela não possa trabalhar e assim por diante. A reforma trouxe uma modificação nisso também, né? Bom, antes da reforma da Previdência, o banco de horas ele não era reconhecido. O banco de horas ele era ilegal. As empresas não podiam celebrar de nenhuma forma o banco de horas. Calhou que com os costumes, e como os costumes eles modificam a lei com o tempo, o Instituto da Reforma Trabalhista trouxe a possibilidade de você celebrar banco de horas. Inclusive, está no artigo 59, se não me engano, parágrafo 5º, essa possibilidade do empregador estabelecer o banco de horas com o empregado. Só que é importante a gente entender que existem detalhes do banco de horas. O primeiro banco de horas, como eu disse. No caso, quando você quer celebrar um acordo individual de banco de horas, o banco de horas ele prevalece por 6 meses, quando ele é feito de maneira individual com a empresa. Quando ele é feito com norma coletiva, prevista em CCT, ele tem validade de 1 ano. CCT é a Convenção Coletiva de Trabalho. Certo. Né? E a Convenção Coletiva de Trabalho, só para o público que está assistindo entender, uma Convenção Coletiva de Trabalho ela é celebrada entre o sindicato patronal, ou seja, o sindicato do patrão, e o sindicato dos trabalhadores. Quando isso acontece, a gente tem uma norma coletiva que ela tem efeito erga omnes, ou seja, para todos... daquela categoria. Para todas as pessoas que estão envolvidas naquela categoria. Os patrões e empregados, né? Perfeito. E aí tem que tomar cuidado com esse negócio do banco de horas, porque nem todo banco de horas ele tem validade predominante. Por exemplo, acordo de horas quando a gente trata de jornada 12/36. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você não pode simplesmente fazer um acordo individual com o empregado de 12/36 e achar que o banco de horas que está acontecendo ali vai prevalecer. Não pode. Por quê? Porque a jornada 12/36 ela já é penosa por si só. São 12 horas. O que passar desse tempo, o empregador tem que pagar. Não pode ser objeto do acordo de compensação. Não pode ser objeto do acordo. Porque, justamente por causa disso, não dá para você compensar a jornada 12/36. O empregado ele não vai poder entrar mais tarde, ele não vai poder ter um dia 4 horas a mais já é um esforço muito grande, né? Então, você imagina o empregado trabalhando 16 horas por dia. Então, tem que tomar muito cuidado. Acordo 12/36, ele tem que ser validado com o sindicato. O sindicato ele tem que acompanhar essa norma, tem que ser chancelado. Se não for chancelado, o sindicato ele eventualmente pode fazer uma denúncia. E aí... Então, se a empresa quiser fazer... um acordo de trabalho com o empregado de 12/36, desde da contratação, já tem que ter uma autorização do sindicato. Tem que ter uma autorização do sindicato. É uma exceção legal. Né? Não pode ser feito individualmente. Não pode ser feito individualmente. Então, assim, o doutor falou do 611A, Sim. Que são o que é objeto de negociação coletiva, né? E o que não pode ser objeto, né? Isso. Então, do 611A, Isso. Quais são as principais? Vamos falar das principais, assim. Olha, você pode dispor sobre banco de horas, você pode dispor sobre descanso intra-jornada, você pode... Esse é o intra-jornada do horário de almoço e de janta, horário de almoço, né? Você pode negociar em relação a isso. Você pode determinar horas extras, por exemplo. Você pode fazer uma majoração de horas extras. A maioria das convenções coletivas, por exemplo, elas majoram o percentual de horas extras. Em vez de 50, pode ser 60, até 60, 80, né? 90, até 100%. Até 100%. Né? Depende, por exemplo, o sindicato que a gente administra, a convenção coletiva prevê, o sindicato, o Sinsaldesp prevê que é 90%. De saúde. De saúde. Que é 90% sobre a hora extra. Então, esse é um ponto até interessante de se falar, né? Como eu disse,
a convenção coletiva, ela deve prever vantagens. Não faz sentido nenhum uma convenção coletiva prever o que já está na lei. Certo. Ela não pode ser copia e cola. Ela tem que ser negociada. E, uma vez que ela é bem negociada, o próprio empregador toma vantagem da convenção coletiva, porque ele usa isso como método de endomarketing. Ele passa para os trabalhadores, olha, a nossa empresa tem essas vantagens aqui, que foi celebrada coletivamente. Além daquilo que você Além tem na CLT. Exatamente. Além daquilo que você tem na CLT, além daquilo que a empresa já te oferece como bônus, como, enfim, qualquer benefício, você ainda tem esses direitos aqui que a empresa celebrou. Para atrair os empregados, né? Mais assim, com mais qualificação, né? E tem que cumprir. Se não cumprir, aí consequências acontecem. O próprio sindicato ele pode denunciar para o Ministério Público, aí você pode fazer uma autocomposição, que é ataque, né? Que é o termo de ajustamento de conduta. Muitas coisas podem acontecer nesse sentido. Então é importante a empresa observar a CCT e pagar direitinho seus empregados, cuidar deles, né? Estou vendo aqui entre as normas coletivas, né, que podem ser negociadas, grau de insalubridade, né, enquadramento e prorrogação da jornada em ambientes insalubres. Sim. Podia falar um pouquinho sobre isso? Que é um assunto interessante, né? Insalubridade, ele é direito indisponível, já começa por aí. Então você nunca pode negociar abaixo, você não pode retirar a insalubridade em nenhuma convenção coletiva, esse é o primeiro ponto. Via de regra, a gente tem CCTs que prevêem já automaticamente nela que por causa de determinada função já se paga um X percentual ali, isso já fica acordado, né? Então, para algumas funções, a CCT ela já pode prever que a empresa tenha que pagar ali 40% sobre o adicional de insalubridade, que é sobre o salário mínimo. E o que é interessante observar sobre isso é que a lei também já é muito clara, né, sobre algumas funções. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com higiene pública, por exemplo. Pessoas que trabalham com higiene pública, que lavam banheiro de terminal de ônibus, essas pessoas já têm pacificado na lei insalubridade em grau máximo. Que seria 40% de adicional, né? Exatamente, sobre o salário mínimo. E algumas outras funções ainda se discute muito. As empresas, de uma maneira geral, porque onera um tanto a folha, então as empresas elas são um tanto conservadoras no sentido de não aceitar e dar o percentual em grau mínimo, principalmente na área da saúde, porque existem várias funções. Existe o técnico, o auxiliar de enfermagem, existe o recepcionista, depende do período. Mas o ideal é que, dependendo da função, tanto o sindicato quanto a empresa observe a jurisprudência com relação aos empregados que tem e deem o grau que seja devido. E parece que tem sindicatos aí que conseguiram acordos coletivos, né? Vamos supor, em um ramo que é insalubre para alguns empregados, todos tenham essa insalubridade, mesmo que seja um recepcionista, sim. um funcionário lá do escritório, né? Inclusive, é interessante a gente falar, se a gente voltar um pouco para a Covid, tem muita empresa que não pagou o adicional de insalubridade em grau máximo. E aí muitas ações civis públicas foram distribuídas para que se obtivesse o direito dessas pessoas que trabalharam na linha de frente da Covid obtivessem a insalubridade em grau máximo. Então, esse é papel do sindicato também. O sindicato, uma vez que percebe que um direito não está sendo cumprido, o sindicato, através da ação coletiva, tenta pleitear o direito para toda a categoria. E muitas vezes prevalece. Certo. E agora, assim, indo para o 611B, né, certo, que é aquilo que não pode ser objeto da convenção coletiva, isso, seriam assim, os direitos indisponíveis, né, que estão relacionados com a dignidade da pessoa humana, com a saúde, né? Isso. Então, quais são os principais, né, que a gente poderia enumerar? É muito simples a gente observar isso quando a gente observa, primeiramente, o espelhamento com a Constituição Federal. Então, a maioria, a gente sabe que a CLT, ela observa a Constituição. Então, o que você não pode negociar numa convenção coletiva? E aí, salvo estado de calamidade, se não me engano, teve uma... Eu até coloquei na pauta, eu não me lembro agora exatamente o número da MP, mas teve a MP da Covid de 2020 que previu certas negociações um pouco mais flexíveis em detrimento do estado de calamidade. Mas a regra é que você não encoste no salário, né? Então você tem que respeitar o princípio da intangibilidade salarial, você não pode dispor
por exemplo, da norma de segurança do trabalho e higienização, ou seja, você não pode reduzir além do mínimo, por exemplo, a intrajornada. Você tem algumas reduções que você pode fazer, por exemplo, até 30 minutos para a jornada 12 por 36, Isso por foi pela exemplo. reforma, né? Redução para 30 minutos. Isso, você pode fazer isso. Mas Isso você... aí é só uma parte. Essa redução por 30 minutos, ela pode ser feita por negociação individual? Não. Ou tem que ser coletiva? Coletiva. Coletiva. É coletiva. Você precisa fazer isso, você precisa estar previsto na CCT. Porque, de outra forma, é uma cláusula leonina que você pode prever ali num eventual acordo individual. E o empregado, individualmente, ele não tem disparidade para negociar com o patrão. O patrão impõe e o empregado segue por medo do desemprego. Então tem que ser coletivo, tem que ser pleiteado coletivo, senão gera nulidade. E aí você vai ter que indenizar nessa diferença. Vai ter que indenizar, isso pode trazer um problemão para a empresa. Então a empresa tem que tomar cuidado com essas coisas que negociam. Tem coisas que só se negocia via coletiva, porque você está negociando erga omnes ali. Porque hoje gera muita confusão, e é interessante a gente observar isso, que a reforma ela trouxe esse instituto que as empresas não precisam mais ter autorização do sindicato para celebrar algumas coisas. O que não significa que o sindicato não fiscalize. Por exemplo, o que ela não precisa ter autorização? Por exemplo, banco de horas hoje. O banco de horas ele pode ser negociado individualmente, desde que a empresa respeite a validade dos 6 meses. Né? Então, tudo aquilo que a empresa não acerta em 6 meses, ela tem que pagar como hora extra. Pagar como hora extra. E se for coletivo, é um tempo maior. 1 ano. É 1 ano. Entendeu? Isso é uma coisa que pode ser, eventualmente, acordada individualmente. Então, para esclarecer para os nossos espectadores, se o seu acordo individual for feito individualmente, a empresa em 6 meses tem que fazer a liquidação. Exatamente. Apura o que sobrou, se ficou faltando, cumprir hora, ela perde. Artigo 59, parágrafo 5º. Não vai poder cobrar depois. E se sobrou, ela vai ter que pagar como hora extra. Vai ter que pagar como hora extra. E se for negociação coletiva, então é 1 ano. Tem que fazer liquidação. Exatamente. Essa é uma dúvida muito constante, assim, das pessoas que trabalham com acordo de compensação, né? Por isso que é mais para a empresa, por isso que a gente fala, hoje existe uma antagonização do sindicato imotivada. Porque é mais vantajoso negociar pelo sindicato. Isso traz mais segurança jurídica para a empresa. Né? Não faz sentido a empresa negociar isso individualmente. A gente vê muito empresário errando com isso, porque o empresário muitas vezes ele não observa a norma coletiva, e aí ele vai fazer o acordo individual e depois toma fumo lá na frente, porque não observa a convenção coletiva, faz um acordo individual não vantajoso, e aí na frente acaba tomando o processo imotivadamente. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado. A norma coletiva ela existe para ser seguida. Então, tem que tomar cuidado. Outra coisa que não pode ser observado, por exemplo, no 611B, você não pode, mais uma vez, dispor de normas de segurança do trabalho. Não pode ter numa CCT, por exemplo, que a empresa não vai entregar EPI, que é de responsabilidade dela, que isso tem que ser do empregado, por exemplo. Isso não pode acontecer. Dependendo da função da empresa, a empresa que tem que entregar os EPIs e tomar cuidado ali, porque ela tem responsabilidade subjetiva sobre isso. Então, tudo isso tem que ser observado. Mais uma vez, tudo que envolve segurança, isso não pode ser retirado do trabalhador, isso não pode ser negociado via convenção coletiva. Então, tem que se observar. A gente vê aqui que é uma lista bem extensa, né, do 611B, que são aquelas coisas que não podem ser objeto de negociação coletiva e nem individual. Isso. Que são direitos que você não pode abrir mão, né? E são 28 itens, né? 28 itens, são muitos. Muitos itens. Então, nós não vamos ter tempo de falar de tudo isso, mas então sugerimos aí que você que trabalha, né, em uma empresa, você conheça isso aí. Porque conhecer, assim, as normas que regem o seu emprego é uma coisa sempre útil, né? Isso, é muito útil. Então, a gente fala assim de alguns, né, mas são 28 itens que não podem ser objeto de negociação. Exatamente. Então, se o empregador vier, vamos negociar isso aqui, opa, aqui, isso 611B, não pode negociar. O importante, aí fica a dica, né? Quem é empresário, ele tem 2 fontes de consulta muito importantes que tem que se ter. O primeiro, ele tem que ter um compliance bem estruturado na empresa dele. Não tem jeito. Empresário tem que entender uma coisa. Você não faz consultivo em contencioso. São 2 coisas diferentes. Tem empresário que ele quer receber a consulta protetiva com o advogado contencioso. Só que a cabeça do advogado contencioso funciona de uma maneira muito distinta dado o consultivo. Um setor de compliance bem estruturado dentro da empresa vai dar
a orientação correta. Olha, o que eu posso negociar com esse empregado aqui? Esse empregado está nas características do hipersuficiente? Isso pode acontecer? E aí o compliance ele vai te falar, ó, isso aqui você não pode negociar com ele, isso aqui você pode negociar. Se você fizer isso aqui, você vai ser processado. Isso aqui não. Então é importante você que é E o empresário... advogado contencioso, ele pode falar, não, mas isso aqui a gente pode alegar que não sei o que lá e vai dar um monte A cabeça de brechas. A cabeça do contencioso, ele pensa assim, faz, e a gente dá uma conta. Lá na frente a gente vê o que acontece. E não pode ser assim. Vamos discutir o assunto. Vamos discutir o assunto. Você Agora, não o pode pensar. consultivo, que ele cuida do compliance, né, que compliance, para quem não conhece o termo em inglês, quer dizer assim, a conformidade, né, com as normas, né, o cumprimento das normas. Exatamente. Ele já é mais assim, como é que chama? Mais conservador, né? Conservador. Ele já é mais prudente, assim, Ele pensa no abordagem. antes. É por isso que a gente fala, existe uma diferença muito grande entre... hoje a gente vê a gente até falou da última vez que eu vim aqui, essa questão da terceirização, você vai terceirizando um monte de coisa, mas é importante que você tenha um jurídico dentro da sua empresa. É importante. Ainda que ele não seja contencioso, ainda que ele não cuide dos processos, mas você tem que ter um jurídico ali para cuidar dessas coisas mais imediatas. Eu posso fazer uma negociação? Você negociou com o sindicato? Isso aqui aconteceu? Então, o compliance ele vai abrir caminhos para você, ele vai evitar muitos litígios aí. E empresas que têm isso, têm empregados que são mais felizes dentro dela, ela segue a norma direito e ela tem pouca vazão financeira. E o doutor parece que atua tanto assim na assessoria para sindicatos quanto também para empresas, né? Na parte de... Então, o doutor tem a visão dos dois lados Exatamente. da coisa, né? E também é importante também que o empregador, né? Que o dia do trabalho, ele não é para, assim, ferrar o empregador. É para dar algumas garantias mínimas até para que o trabalho seja mais produtivo, né? Isso. Então é importante que o empregador também conheça essas normas 611A, 611B e outras, né? E que se ele não puder ter um compliance, um departamento, sendo uma pequena empresa, até contratar um advogado por mês, pagar uma mensalidadezinha, né? Que tem muita você quer um exemplo que faz isso. de uma coisa que pode ser prevista em acordo, tanto em acordo individual quanto acordo coletivo, e isso é muito bom para as empresas, porque ela casa com o banco de horas, por exemplo. É você fazer a Short Friday, por exemplo, que é a sexta-feira curta. Por exemplo, você tem na sua convenção coletiva ou no seu acordo individual o acordo de banco de horas, de compensação de horas. Você pode determinar, por exemplo, em uma vez por mês. Olha a dica que eu vou te dar, hein? Presta atenção que isso aqui vai cair na prova. Short Friday. Short Friday. Você pode prever, pelo menos uma vez por mês, você pode prever uma Short Friday. O que é a Short Friday? Você encurta a sexta, dependendo da função do empregado, é claro que você vai adequar ali para os seus meios, mas você pode, por exemplo, encurtar a sexta-feira daquele empregado. Você vende isso como benefício. Ó, isso aqui é um benefício. Só que, na verdade, o que você está fazendo? Você está compensando as horas extras dele, nessa única sexta-feira que você faz. Então, por exemplo, numa sexta-feira onde o empregado ele trabalha 8 horas por dia, você prevê que ele faça uma Short Friday, você já reduziu 4 horas o banco de horas dele. É menos saldo para você pagar no fim. Depende, mais uma vez, da sua função. Até 2 horas de redução, né? Dá tempo para ir para o happy hour e não chegar tarde em casa. Vai chegar feliz na sexta-feira em casa, vai abraçar o filho, vai abraçar a mulher. O esposo. Né? Vai passear numa sexta-feira, vai ter mais tempo para ele. E isso, é isso que a gente fala, é uma vantagem, efetivamente, você vai deixar o empregado feliz e você também está compensando do próprio banco de horas. É uma coisa a menos para você se preocupar no final do período. É interessante, até porque na sexta-feira a tendência é que o empregado já está cansado da semana toda, né? Então a produtividade dele nessas últimas horas vai cair muito, né? Exatamente. Para a empresa é uma boa prática tanto para preservar assim, a saúde do empregado, até ele poder se preparar para uma viagem, como também não vai ter o empregado ali pagando, né? Por um período que ele já está mais improdutivo, né? É uma modernização. Tem muita empresa hoje que não adere mais o home office. Hoje a maioria das empresas voltaram para o presencial. Então faz isso. Né? E assim, tem muitas empresas que por conta da própria natureza dela, por exemplo, né? Auditor, contador, pessoas que trabalham com financeiro, essas pessoas trabalham 10 horas por dia. Né? Vendedor. Ninguém quer atender vendedor na sexta-feira, né? Essas pessoas, se você for pegar historicamente, qualquer sindicato vai te falar isso. Inclusive tem um monte de denúncias, né? Termo de ajustamento de conduta do Ministério Público com essas empresas, porque as horas extras ali, elas extravasam, e aí a gente começa a ter dano existencial com o empregado. Então, e essas empresas muitas vezes não sabem disso, justamente porque não tem um compliance dentro da casa. Então, se ela
da uma sexta-feira, por exemplo, ela já está compensando, ela já está tirando o peso ali dela financeiro. Essa vazão que ela vai ter com horas extras no final do período, que tem que ser reajustado e pagos de acordo com a convenção coletiva, ela já está automaticamente debitando. Às vezes, com uma sexta-feira por mês já faz toda a diferença no final do período. Você vai deixar o empregado feliz, ele vai ficar contente, o financeiro da sua empresa vai ficar contente, e isso pode ser previsto tanto num acordo individual quanto num acordo coletivo. Isso é muito interessante de ser feito. É uma tecnologia diferente. É interessante, né? Então, você que é empresário aí, vamos pegar essa dica, né? Do Short Friday, né? Short Friday, adere na sua empresa, seus empregados vão ficar felizes e vocês Depois do também. Black Friday, agora temos o Short Friday. O Short Friday, é importante. Toda semana. Doutora, sobre a questão das convenções, né? Elas têm um limite, né? E tem algumas vedações assim. Então, o que a gente poderia falar sobre esse caso aí? Bom, a CLT ela prevê o seguinte: toda vez que você celebra uma convenção coletiva, é vedada a ultratividade. O que é ultratividade? A convenção coletiva ela tem prazo de 2 anos, então ela tem uma vigência máxima. Máxima. Pode ser por 1 ano só também. Porque tem muitos sindicatos que é normal você fazer a convenção ano a ano. Então você faz, por exemplo, faz 2023, 2024, 2024, 2025, 2025 e assim por diante. Mas você pode ter convenções coletivas que são celebradas de 2 em 2 anos. Então, você vai ter a vigência 2022, 2024, 2024, 2026. E é só nesse período. Então, é vedada a ultratividade da norma. Todavia, existem discussões no judiciário que, se o sindicato ele não celebrar uma nova norma, aquela norma que está ali, ela pode eventualmente ser discutida para fins de concessão de direitos. Então, por exemplo, a norma preveu um X de reajuste. E aí aquele reajuste ele vigorou durante 2023 e 2024. E isso gerou, por exemplo, uma expectativa salarial diferenciada no empregado. Isso tem que ser comprovado. Se não há nova convenção coletiva e, por exemplo, o empregador ele parou de pagar aquele reajuste, eventualmente você pode discutir o retroativo. Tem decisões nesse sentido. Porque tem vários casos de que se deixa de fazer a convenção, então Isso. você pode aplicar retroativamente, aquele índice de reajuste, no caso. Porque gerou uma expectativa diferenciada de salário. Certo. Não são todos os juízes, essa que é a verdade, não são todos, enfim, isso não é pacífico no judiciário. É pacífico no judiciário que é vedada a ultratividade, então a maioria das vezes quando você distribui a ação nesse sentido, o judiciário já entende que não pode, que, enfim, que aquele benefício que vigorou durante aqueles 2 anos é isso que tem que valer, e como não foi celebrada a nova convenção coletiva, não pode, enfim, mas ter aquele reajuste salarial, e geralmente a ação acaba restando improcedente. Por isso que é muito comum dos sindicatos fazerem ano a ano. Hoje nenhum sindicato, é muito raro a gente ver sindicato, não vou falar nenhum, mas assim, hoje é muito raro você ver sindicato fazendo convenção coletiva depois de 2 anos. Talvez só os menores, né? Que não tem tanta estrutura. Né? É ano a ano, você vai colocando um reajuste salarial menor, né? Ano a ano ali, mas isso vai gerando algum impacto a longo prazo no salário desses empregados. Doutor, uma questão interessante sobre convenções coletivas, eu já fiz uma observação, que a gente também, eu atuo assim muito na área trabalhista também, né? Sim. Que existe um desnível muito grande entre as convenções dos sindicatos, né? Sim. Tem sindicatos que dão muita proteção e sindicatos que são até uma proteção muito básica. Sim. Inclusive, para minha surpresa, quando eu comecei a analisar, o sindicato mais poderoso que nós conhecemos é o dos metalúrgicos, mas Sim. é um dos que tem menos benefícios para o empregado. Exato. Em suas convenções. Sim. Por incrível que pareça, né? Embora ele tenha sido sempre historicamente mais ativo em paralisações e greves, os benefícios são bem reduzidos. Se você comparar, por exemplo, com o Cimaeco, que é de quem trabalha com serviço de limpeza, essas coisas, que dos que eu vi é o que tem mais assim, benefícios, mais aplicações de multa, de descumprimento. Então, por que tanto desnível? Aí você tem que ver, é complicado a gente falar isso, porque aí a gente tem que entender a realidade de cada categoria, na verdade, né? E a gente tem que entender também como que é o mercado de cada categoria. Mais uma vez, hoje existe uma desvirtualização sindical. As pessoas entendem, o empresariado, ele entende que às vezes o sindicato é inimigo dele. E não é. O sindicato, ele tem interesse em manutenção de empregos. Ele é amigo do empregado. Isso é o fato. Então, às vezes, o sindicato, ele conversa muito com o empresariado, de uma maneira geral. Então,
ele vai conversar com você, empresário. Como é que está a sua condição financeira? Como é que você está? Como é que está o desenvolvimento do seu negócio? Está indo bem? Você está tendo crescimento anual? Esse crescimento está sendo entregue? E aí, enfim, cada empresa vai... O patronal geralmente traz esse relatório para o Sindicato dos Trabalhadores e aí ele vai falar, olha, doutores, enfim, presidente do sindicato, a nossa empresa teve um crescimento de 20%, teve um crescimento de 15%, ou teve um crescimento de 150%, depende. E aí, como essa discussão acontece de maneira pregressa, é daí que acaba surgindo que, eventualmente, uma CCT pode ou não trazer de benefícios. Mais uma vez, o sindicato ele não tem interesse no prejuízo de empresas. Ele tem interesse... Ele vai acabar com o emprego, né? Ele tem interesse... Essa é a função do sindicato. Ele tem interesse na manutenção do emprego, ele tem interesse no benefício do emprego e ele tem interesse em manutenções gerais. Só que o sindicato ele não pode prejudicar. E essa discussão ela é feita com o patronal. Agora, tem sindicatos que são fracos mesmo. Essa que é a verdade. Tem sindicato que copia a lei. Aí não adianta. Aí cabe aos trabalhadores cobrarem da sua entidade sindical. Chegar lá na porta do sindicato e falar, pô, ô presidente, por que a nossa convenção coletiva não prevê isso aqui, enquanto tem outras entidades sindicais que têm esse direito? Por que não está acontecendo com a nossa? É prestar conta. O sindicato ele tem essa prestação de conta com o trabalhador. Parece que é pouco hábito do trabalhador de fazer esse tipo de comparação, mas né? Tem que fazer. A categoria, quando se une, a categoria, quando vai ao sindicato e cobra trabalho do sindicato, o sindicato ele se fortalece e a categoria se fortalece junto. Porque o sindicato ele é o porta-voz coletivo de uma categoria. É para isso que serve o sindicato. Ele vai pegar todo esse conglomerado de pessoas e vai dar voz para ela. Agora, se o trabalhador, por qualquer razão, ele não fiscaliza a entidade sindical, aí o sindicato então, é do interesse do trabalhador que realmente tem... O sindicato ele existe para isso, para representar o interesse do trabalhador. Ele atue, seja mais ativo, né, na participação. Agora, por exemplo, você menciona essa questão dos metalúrgicos. Eu acho que é muito isso. Você tem que entender como que é essa negociação pregressa entre o patronal e o sindicato dos trabalhadores. Essa conversa ela acontece, e ela acontece sempre. A empresa ela entrega ali, eventualmente na convenção coletiva, antes da convenção coletiva, o tanto de crescimento que a empresa teve. E tem transparência nisso? Muitas vezes não, algumas vezes sim. Em alguns casos de empresas são sociedades anônimas, é obrigatório. Balanço anual você pode ver até pelo jornal, né? Você consulta pelo jornal, você consulta pela junta, mas se não for... pela junta comercial, você tem fontes para fazer isso. Então, pessoal, o sindicato ele tem esse papel investigativo também. Então ele vai investigar, ele vai olhar para sua empresa, você tem uma conversa com o patronal. O patronal ele vira para você e fala, doutor, a gente não cresceu esse ano. Por isso que a gente não vai conseguir dar um tanto de reajuste, a gente não vai conseguir fazer isso aqui. No lucro e resultados, mas aí né? você investiga. Aí você vai lá ver o crescimento que ele, por exemplo, né, na CVM, por exemplo, a empresa acabou de abrir ali um processo para fazer, para virar uma SA, por exemplo. Você fala, pô, mas se a empresa não cresceu, mas você está virando SA, você está colocando dinheiro à disposição do mercado, mas você não tem dinheiro para dar um benefício a mais para o seu empregado, mas seu empregado está trabalhando 200%, 300%. Inclusive, isso é importante de se observar. Empresas que crescem desenfreadamente têm trabalho desenfreado ali acontecendo também. Então, isso é coisa que tem que ser observado. Então, quando você vê uma empresa crescendo 300, 400, sabe aquele crescimento exponencial que ninguém enxerga? Você vai ver os empregados têm cada um ali pelo menos 80 horas extras no mês, tem 14, 15 horas de trabalho, o cara entra 7 horas da manhã e sai meia-noite. E a conta vem depois nas ações trabalhistas. E a conta vem depois nas ações trabalhistas. Aí o cara não consegue dar benefícios na ação coletiva, enfim. O sindicato ele investiga isso. Essa conversa ela acontece antes. E aí, na medida que a conversa se desenrola bem, os direitos são materializados na convenção coletiva. Mas tudo isso depende. Depende muito da conversa, depende muito da postura patronal em relação ao Sindicato dos Trabalhadores. Doutor, se a gente está falando de convenção coletiva, acordo individual, lei também, né? E quando tem um conflito entre os três aí, como é que se atua, como é que se faz? Quando a gente faz uma convenção coletiva e por alguma razão na convenção coletiva as partes elas não conseguem negociar uma determinada cláusula, existe uma divergência, aí é celebrado o dissídio coletivo. E aí o dissídio coletivo ele é de competência do TRT, ou dependendo da categoria sindical ou dos estados que essas categorias estão acontecendo, pode ser feita no TST. Vira uma ação judicial. Vira uma ação judicial. É uma ação. O dissídio coletivo ele tem caráter de ação. E aí o judiciário é que vai dizer Vai determinar se aquela
se aquela determinada norma ela pode vigorar ou não numa convenção coletiva. Assim, parece que o direito de greve, durante uma época, foi objeto de muito dissídio também, né? Foi objeto de dissídio, você tem esse problema ainda com servidores públicos, ainda não foi resolvida essa questão, mas via de regra, hoje, o direito à greve está muito pacificado. Se a empresa, para algumas funções... Os dissídios hoje estão um pouco mais raros, né? Uma fase da história que era muito constante, né? O dissídio ele não é raro com sindicatos combativos. Quando você tem um sindicato muito combativo e você tem um patronal muito enrijecido, geralmente essas convenções coletivas... Sai fagulha. Sai fagulha e esses dissídios coletivos eles acontecem. E geralmente é mais comum dissídio coletivo nessas CCTs que eu te falei, que elas têm norma de 2 em 2 anos. Geralmente, como o sindicato e o patronal estão negociando ano a ano, é difícil acontecer. Acho que é por isso que reduziu, né? Que antigamente as convenções já eram mais extensas, né? Exatamente. A verdade é que o patronal e o sindicato dos trabalhadores, eles estão sempre conversando. Então, e um já conhece a postura do outro, já sabe como negociar, já sabe onde dói, onde não dói. E aí, às vezes, quando vem com algumas inovações, aí geralmente pode acontecer, mas é difícil acontecer. É bem difícil. Então, assim, para resumir, como o doutor trabalha nos dois polos, né? E também, caso todo mundo que atua na área trabalhista, não sei se seja empregado de uma empresa, sempre lida com os dois lados, né? Sim. Principais conselhos, tanto para empregador quanto para empregados nas negociações trabalhistas. Vou começar pelos empregados. Certo. Conselho para empregado. Não se afaste do sindicato. Cobre ele. Você só pode dizer que um sindicato é ruim ou não se você conhecer a casa. Esse é o primeiro ponto. Então, se você foi até a casa, você foi conhecer o presidente da sua instituição, você conheceu a diretoria, você conheceu o jurídico, você já fez denúncias para o jurídico e o jurídico procedeu, você está no sindicato bom. Você está no sindicato que ele está ali, está funcionando, está trabalhando. Observe a norma coletiva. Tenha a norma coletiva embaixo do braço. Por quê? Muitos empregadores, não são todos, tá? Mas muitos empregadores não dão publicidade para a convenção coletiva. E tem muita gente, pessoas que já estão ali perto da aposentadoria, por exemplo, que mal sabe que tem o direito à estabilidade de pré-aposentadoria, por exemplo. E aí faz algumas coisas que, infelizmente, acabam tendo consequências em uma eventual ação judicial. Por exemplo, não comunicar o empregador ali que você entrou naquele período de estabilidade. Esse é um exemplo. Então, o principal conselho que eu dou: aproxime-se da sua entidade sindical e tenha a CCT debaixo do braço. Entenda o que está acontecendo. Veja, fiscalize seu sindicato. Entenda se seu sindicato está trabalhando ou não. Esse é o primeiro ponto. Para os empregadores, tomem vantagem da convenção coletiva. Aproximem-se do sindicato. Você está próximo do sindicato facilita muito a sua vida, principalmente quando você é muito grande. Quando você, vou dizer grande assim, em determinado nível, porque existem variações, mas quando você já está acima de 500 empregados, tenha uma boa conversa com o sindicato. Conheça a diretoria, conversa com eles, mantenha a conversa sempre próxima, não abuse dos direitos, ceda o direito coletivo e use o direito coletivo a seu favor. Use o direito coletivo como vantagem para a sua empresa, venda isso. Use isso como estratégia de endomarketing. Você vai ter uma redução grande dos litígios da sua empresa. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho interessante, né? Mais uma vez, não abuse dos direitos dos seus empregados. Trate-os bem. Converse com a casa. Converse com o sindicato. E você vai ver que o seu negócio ele vai de vento em pouco. E a produtividade também aumenta, né? Quando a gente trabalha assim, a produtividade aumenta. Mais feliz, né? Corra de processo, empresário. Corra do Ministério Público. Evite que o Ministério Público vá na sua casa fazer um termo de ajustamento de conduta. Por causa de uma denúncia, né? Por causa de uma denúncia. Evite que o sindicato vá fazer fiscalização na sua casa, né? Porque os empregados começaram a denunciar e as coisas estão acontecendo ali. Tenha um canal bom de comunicação para poder receber as denúncias sindicais e responda dentro do tempo. Você fazendo isso, você dificilmente vai ter problema com o sindicato. Vai ter mais, você vai trabalhar estabilidade no relacionamento. Você vai trabalhar com lisura, né? Eu tenho colegas de trabalho e colegas de pós-graduação, essas coisas, que depois que eles começaram a conversar comigo, que eles tinham... O sindicato ele é uma figura muito mística, né? E eu costumo dizer que o direito sindical está para o direito do trabalho, como o direito empresarial está para o Código Civil. Ele é feito para simplificar. Ele não é feito para
enfim, atrapalhar ou que, nossa, usando o jargão, nossa, o sindicato é um saco, tá toda hora fiscalizando aqui. Não. O direito sindical está aqui para simplificar coisas, para te dar benefícios. Então use, disponha do sindicato mesmo, né? Assim como você dispõe do sindicato patronal. Só que o sindicato dos trabalhadores ele está aí para te auxiliar também. O sindicato dos trabalhadores não é vendido, ele não é seu amigo, não entenda errado. O sindicato dos trabalhadores ele é amigo do empregado. Só que, mais uma vez, como eu disse, o sindicato dos empregados ele tem interesse na manutenção do emprego. Ele tem interesse na vantagem do empregado. E se isso representar que ele tenha que conversar com você e abaixar o sarrafo no diálogo, ele vai fazer. E você com certeza vai ser muito feliz. Inclusive, só para a gente pautar aqui, que eu acho que isso é um tema relevante. Cuidado com os PDVs. Cuidados aí com os planos de demissão voluntário, né? Tem muita empresa que o que faz? Porque, mais uma vez, existe uma confusão. Você, empregador, você não precisa de autorização do sindicato para celebrar PDV, plano de demissão voluntário. Só que dependendo do seu tamanho, né, se você tem mais de 500 empregados, 700 empregados, e você perdeu, por exemplo, um fornecedor importante ali, que pagava cerca de 25% dos seus empregados, você perdeu esse caso, você vai ter que demitir todo mundo, cuidado para não fazer isso de qualquer forma, porque senão pode ser dado como dispensa em massa e você vai tomar uma ação coletiva. Quando isso for acontecer, chama o sindicato. Fala, sindicato, me ajuda a fazer esse PDV Sindicato aqui. dos empregadores, no caso. Dos empregadores e dos empregados. Certo. Me ajuda a fazer esse PDV aqui, porque, enfim, aconteceu... Que já homologa com o sindicato e evita problema. Exatamente. Aconteceu isso aqui, a título de exemplo, perdi um distribuidor grande dentro da casa e esse distribuidor é que pagava efetivamente esse tanto de empregado aqui que eu tenho. Eu não vou conseguir manter. Então, me ajuda a fazer o plano de demissão voluntário. Como que eu tenho que fazer? Quais normas eu tenho que seguir? E aí, com certeza, o seu sindicato vai se mostrar presente, vai fazer assembleia com os trabalhadores, e isso vai acontecer. Tem que trabalhar com transparência. Essa é a principal dica. Trabalhe com transparência que vai dar tudo certo. Doutor, então, eu queria agradecer mais pela sua presença aqui, a sua volta aqui ao nosso podcast, né? Prazer é meu. Com uma conversa sempre muito esclarecedora, né? E o assunto é muito extenso e se alguém quiser conversar um pouco mais sobre o assunto, tirar mais alguma dúvida, qual seria o seu melhor contato, por favor? O melhor contato, mais uma vez, a gente estava até falando aqui mais cedo, eu não estou conseguindo movimentar o Instagram ainda, mas segue lá que eventualmente sai conteúdo. É Santos no Direito Cast. Então, se você puder seguir o Instagram... Tudo junto, Santos tudo no Direito Cast, @Santos no Direito Cast. Você vai ver a minha fotinha lá, eu tô de terno, enfim, você vai ver a minha fotinha lá no perfil. Se quiser seguir, quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa que está acontecendo na sua empresa, pode entrar, manda um direct, que eventualmente a gente conversa. E o doutor está lançando também um podcast no Spotify, né? Do já Spotify. Lançou o primeiro programa já. Já lancei o primeiro programa, mas como eu disse, é tanta tarefa que está acontecendo no dia a dia, tanta coisa que eu tenho que cuidar, que eu infelizmente não estou conseguindo movimentar agora. Mas uma hora sai. Paciência que uma hora sai. Mas deu o primeiro passo, né? Então esperamos que tenha bastante sucesso e que realmente quem ouvir vai ser muito assim esclarecido, né? Porque enquanto isso, do assunto. Segue o doutor, por favor, que aqui você vai ter mais informações de qualidade. E aproveitem para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho também, né? É isso para aí. receber as notificações. Doutor, muito obrigado. Então, eu que agradeço, doutor. E até mais. Pelo convite. Então, esse aqui foi o último episódio dessa primeira temporada, né? Completamos 1 ano de podcast e aguardamos vocês na próxima. Até mais!